O assunto Caio Jorge vem sendo notícia há quase um mês, né, no Brasil, porque seria o maior interesse do Flamengo, né, para o ataque, o Caio Jorge, e o Cruzeiro não estaria disposto em negociá-lo por menos de 50 milhões de euros. Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, pelo Caio Jorge. Mesmo assim, o Cruzeiro não aceitou. Eu trouxe a informação aqui ontem de que eu soube que o Felipe Luiz falou com o Caio Jorge por telefone. Felipe Luiz teria até dito que queria ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo e que o Caio Jorge ficou mexido, sim, com toda a situação. Tá? O Caio Jorge ficou mexido com a situação. E isso de pessoas próximas ao Caio Jorge. Mexeu com ele. Ele chegou a pensar em negociar com o Cruzeiro. Aí saiu a notícia ontem, tá? Eu dou crédito porque eu não sou covarde. Saiu a notícia do GE.com de que numa reunião do Cruzeiro com o Caio Jorge foi definido o fim das negociações. O Cruzeiro definiu o fim das negociações e, pela notícia, disse que em acordo com o Caio Jorge. Eu apurei com o Flamengo, com pessoas de dentro do Flamengo, e o que foi respondido a mim foi o seguinte: por parte do Flamengo, não tem nada encerrado. O Flamengo fez a proposta está com o clube, o jogador sabe dessa proposta. Se interessar ao jogador e ao staff do jogador, que eles conversem com o Cruzeiro para que seja aceita a proposta do Flamengo. De nós não está partindo nada de que encerrou a negociação, mas partiu do Cruzeiro. Agora, cabe saber se o Caio Jorge vai conversar, se realmente o Caio Jorge já está de acordo e vai ficar no Cruzeiro. Ele que era o principal nome. O que foi dito para mim é que foi o principal pedido do Felipe Luiz até para a diretoria. Que ele queria um atacante com essas características. Contanto que quando saiu a notícia de que o Marcos Leonardo seria o plano B, o que me foi dito é que não, porque não tem as características que o Felipe Luiz queria de pressão, de profundidade. Tá? Foi isso que me foi falado. Agora, Mauro, hoje mesmo, uma pessoa de dentro do Flamengo falou comigo e disse o seguinte: vocês não estão percebendo que o Caio Jorge pode ser uma cortina de fumaça que podem estar usando para ir por fora? Eu não acredito. Eu até respondi isso. Eu falei, eu não acredito que todas essas informações que tenham chegado a tanta gente sejam uma cortina de fumaça. Agora, Mauro, de fontes minhas, do Flamengo não tem nada encerrado. Mas o Cruzeiro confirma que encerrou as negociações, Mauro César Pereira. Você acha que tem um outro nome? Você acha que pode ser cortina de fumaça ou não? E se você acha que o valor estava muito exagerado, pagar 24 milhões de euros mais o Cebolinha pelo Caio Jorge, Mauro? O valor, já falei, exagerado. Eu acho que do ponto de vista do negócio, o Cruzeiro perdeu uma ótima oportunidade, porque o jogador não vale isso tudo, mas também entendo que o clube não quer perder o jogador, teria que arrumar outro, né? E aí tem que gastar esse dinheiro ou mais, eu não sei. Então é uma escolha aceitável do Cruzeiro, já que ele não precisa do dinheiro, o seu dono está bancando tudo. Eu falo do ponto de vista da gestão, se você pensar negócio, mercado, a proposta foi maluca. Eu acho demais, até muito, muito, que o Flamengo ofereceu. Foi uma tentativa de demonstrar força, há quem acredite que seja uma tentativa de inflacionar o mercado para dificultar os rivais. Enfim, não sei exatamente qual a estratégia do Flamengo nisso aí. Eu sei que a proposta é real, não foi uma cortina de fumaça. Se o Cruzeiro fala assim, o negócio estaria fechado nessa altura. Essa questão aí de ir para a FIFA e tudo, isso é uma bobagem, porque todo mundo procura todo mundo. O Cruzeiro também procura jogador do Flamengo, já procurou, já contratou, não tem problema nenhum. Até bom que o dirigente cruzeirense encerra essa questão, que isso é um papo até meio pueril, né? Bobagem, isso é bobagem. Todo mundo procura. O Fabrício Bruno estava lá no Flamengo, o Cruzeiro foi buscar, acertou com o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, que estava em fim de contrato e não renovou, já está apresentado pelo Cruzeiro, já foi apresentado. O Cruzeiro está negociando com o Gerson tem contato com o Zente. E está o pai do Gerson, que é o Gerson, né? Falando pelo Gerson, se reuniu com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então o Zente vai entrar na FIFA contra o Cruzeiro? Né? Mesma coisa, gente, tudo igual, isso é do jogo, faz parte, isso é uma bobagem, criancice isso aí, essa discussão. Então acho que foi
importante esse pronunciamento lá na ESPN, né, do dirigente cruzeirense, acabando com essa questão. A proposta real, pelo jeito, não vai mais dar em nada. Eu nunca vou dizer que, não, já acabou, porque sabe lá, amanhã mudam de ideia, né? Mas, a priori, esse negócio não vai adiante. O Flamengo tem que ter outros nomes. Se não tiver outros nomes, o Boto não pode ser o dirigente. Ele tem que ter vários nomes, não é um. E detalhe, a escolha não é só do Felipe Luiz, é do Flamengo. O Felipe também gosta do jogador, mas a escolha é do Flamengo, não é só do técnico, não. Tá? Você sabe, Mauro, algum nome? Eu sei que você não gosta de sondagem. Não. Mas você sabe ou não? Não sei. Nome de especulação, chute, eu tô fora disso. Deixa pra turma que gosta de fazer esse tipo de trabalho aí, que tá cheio de gente fazendo isso aí, né? Isso aí eu não faço, não acho correto. Ou a gente sabe ou não sabe, né? Ou sabe ou não sabe. Ou é real ou não é real. Nome imaginário, tudo não é legal. Agora, Mauro, dessa informação, que aí eu digo porque fui eu que recebi, de que o Marcos Leonardo não seria um plano B, por enquanto, porque não tem essas características que o Felipe Luiz pediu. Foi o que foi passado a mim, tá? Então eu tô te perguntando por isso. Por quê? Porque, eu vou até ler, tá? O que foi passado para mim, para saber se você concorda. Porque eu discordo, tá? Inclusive falei para essa fonte, que eu acho o Marcos Leonardo um baita jogador. Mas quando saiu que o Marcos Leonardo poderia ser um plano B, eu apurei o que foi dito. Não, por enquanto não tem nada disso, nem procura ao Marcos Leonardo. E aí a resposta. E pode até dizer que em julho foi feita a ele uma proposta do Flamengo e ele recusou porque queria ir para o São Paulo. O que o Flamengo procura hoje é um jogador de mobilidade. Que mobilidade eu acho que o Marcos Leonardo tem? Pressão, que ataca a profundidade, aí sim, não é muito. E o Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Seria mais parecido com o Pedro. Foi essa a informação que eu recebi. Aí eu pergunto, mas é impossível o Marcos Leonardo? Impossível. Não vou te dizer, porque eu não tô lá para ser o cara para falar que é impossível. Mas aqui dentro o que se fala é isso. Você concorda, Mauro, com essa análise de que o Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador e que não interessaria ao Felipe Luiz? Porque eu acho que o Marcos Leonardo interessa em qualquer time do Brasil. Quero saber a tua opinião. Ele é mais homem de área do que o Caio Jorge. Tá jogando em dupla de ataque, jogou assim no fim de semana ele e o Darwin Nunes, o uruguaio. Eu estava até olhando lá o mapa de calor dos dois para ver quem estava, como é que foi o posicionamento, né, que não viu o jogo. O Darwin Nunes jogando pela esquerda, ele mais à direita, o Darwin Nunes mais circulando, né? E ele mais dentro da área. O Caio Jorge é um cara de mais circulação. Mas são dois jogadores muito novos. Eu acho que um jogador jovem como ele pode se desenvolver nesse sentido de ser um jogador mais ativo, que pressiona a saída de bola. O Pedro melhorou nisso. Então acho que esse não é o maior problema. O problema é que outros jogadores talvez se interessem mais. E a inviabilidade, né, gente? O Marcos Leonardo custou ao Al Hilal 40 milhões de euros. É titular do time. É sempre bom colocar as coisas no contexto. Quando houve a possibilidade dele vir para o São Paulo, seria por um semestre, tá? Seria o segundo semestre do ano passado, porque naquele momento o Simone Inzaghi, o técnico vice-campeão europeu com a Inter, acabara de assumir o Al Hilal, né? E ele não iria inscrever o atacante brasileiro na Liga Saudita. Então só jogaria lá a Copa da Ásia, aquela coisa toda. Então ficaria sem jogar. Aí surgiu essa possibilidade. O São Paulo sonhou com ele. Não rolou. Por quê? Depois ele foi inscrito. Ele custou 40 milhões. A não ser que o Al Hilal, num dessas loucuras lá, que, na verdade, o futebol para eles é muito mais uma propaganda do país, né? Uma estratégia meio geopolítica e tal, do que realmente algo esportivo, né? Eles falam, não, nós temos a chance de trazer um outro jogador, um outro centroavante, um outro cara mais midiático, então não queremos mais o Marcos Leonardo. Aí pode ser. Aí ele ficaria aí na pista, mas fora isso, até agora não existe isso. Ele está jogando, ele é titular. Custou 40 milhões de euros, o salário dele lá é altíssimo. Então, assim, me parece um jogador muito, muito difícil. Inviável eu não vou dizer, porque, sei lá, às vezes acontece um fato novo. Mas é muito difícil, muito difícil. Então, esse nome surge meio que automaticamente em especulações. Mas eu acho bem mais complicado. Eu imagino que eles vão surpreender, aparecer com algum nome aí que ninguém está imaginando. Algum nome fora aí do óbvio, que é o que se espera do senhor José Boto. O José Boto foi contratado como dirigente do Flamengo, com um perfil mais técnico,
de quem foi chefe de scout e trouxe um chefe de scout para o Flamengo, um ucraniano. Eu imagino que esse rapaz e sua equipe já tenham apresentado nomes. Não tem outro centroavante no mundo, gente. Só tem o Caio Jorge, não tem outro. E outra coisa, o Flamengo já tem o melhor centroavante da América do Sul, que é o Pedro. Precisa ser um segundo jogador para a posição tão caro? Será? Ou pode ser um cara de composição de elenco, que seja um bom centroavante? Não sei, é uma dúvida também que eu tenho. Será? Precisa? Mas você não acha que pode ter o trauma do Juninho Azerbaijão, Mauro, que trouxe um desconhecido, que não rendeu tanto e foi criticado? Não estou falando de um desconhecido, estou falando de um cara que não sei, um custou 5, outro custa 32, pô. Você não vai achar um cara de 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, 13 milhões de euros, bom jogador, de alguma nacionalidade indefinida no momento, que possa cumprir esse papel, que faça gol. O Flamengo tem que ter jogador que faça gol. De alérgico ao gol já tem o Plata, que é bom jogador, mas tem alergia ao gol. Faltam mais jogadores decisivos ali. Tem ótimos jogadores, mas poucos jogadores decidem de fato. Esse é um problema. E é incrível, o time foi melhor ataque e tudo mais, mas claramente pode produzir mais. Pode produzir, e tem que produzir mais. E para isso tem que saber escolher os nomes com mais precisão. Mas será que tem que ser um jogador de 30 milhões? Não sei. Eles é que tem que mapear o mercado, olhar, ver quanto estão dispostos a investir. Né? E outra coisa, você tem uma janela no meio do ano que é a grande janela da Europa. Talvez você possa ter um jogador agora para a composição de elenco e trazer um grande nome no meio do ano. Também, né? É mais viável. Tem uma série de situações aí que tem que ser analisadas nesse contexto. Né? E sempre vai ser assim, a janela do meio do ano é a mais importante. Porque é quando tudo para na Europa, você tem uma circulação maior de jogadores e uma possibilidade maior de negociar, com quem está lá fora especialmente. Mas está na hora de... E outra coisa, não pode ter receio de trazer jogadores com o perfil do Juninho, porque o Juninho não deu certo. Se não deu certo, eles que avaliaram mal. Vai ter que ter coragem para fazer esse trabalho, que história é essa? Então traz o Marcos Braz de volta, faz a mesma coisa. Porque havia esse discurso. Não, agora é profissional. É uma visão profissional. Um olhar mais atento, mais técnico. Então isso tem que aparecer. Aí é trabalho do José Botto. Se ele amanhã fizer boas contratações nessa janela, viremos aqui elogiar da mesma maneira que estamos aqui questionando. Né? Porque tem que ser questionado. Fábio Piperno, você não estava ontem aqui quando a gente estava falando muito sobre esse assunto, né, sobre esse tema do Caio Jorge. Cruzeiro dá como finalizado. E aí eu concordo com o Mauro. Quando eu vi a informação, inclusive, de que o Cruzeiro poderia acionar o Flamengo na justiça, eu nem repercuti isso, porque até alguns colegas, né, influenciadores de Flamengo me procuraram, falaram, cara, você não vai falar sobre isso? Eu falei, cara, não, porque eu não sei se o Cruzeiro ia ter tamanha cara de pau. E aí, realmente, hoje, o filho do dono do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, né? Que é o filho do dono, o Pedro Júnior, desmentiu tudo que tinha sido falado pelo GE.com, de que o Cruzeiro poderia acionar o Flamengo na FIFA, porque o Flamengo estaria assediando o jogador. Foi o que o Mauro falou. O Cruzeiro está falando que está fazendo isso com o Gerson, que o Zenit está fazendo a proposta e o pai do Gerson está no Brasil conversando com o Cruzeiro. O Cruzeiro fez isso com o Fabrício Bruno. Então seria muita cara de pau. E foi desmentido. Agora, Piperno, eu falei ontem, até alguns torcedores cruzeirenses ficaram na bronca, mas eu tenho que falar o que eu penso, que eu achei bom para os dois clubes. Se finalizar a mesma negociação, eu acho bom para os dois clubes. Para o Cruzeiro, continua com o seu grande nome, um cara que está sendo decisivo, e o clube não precisa de dinheiro, senão teria aceito a proposta. E para o Flamengo, eu acho que seria muita loucura pagar 24 milhões de euros mais o Cebolinha no Caio Jorge. Eu acho ele ruim, não, é um baita jogador. Mas para mim custa no máximo 20 milhões de euros. Até porque teve uma lesão seríssima de ruptura de tendão do joelho, pô. Ficou mais de um ano fora quando ele estava na Juventus. Ou seja, é um problema que você tem que pesar quando você vai colocar valores num jogador. Eu acho bom para os dois lados, se for para pagar um valor exorbitante desse. E o que você acha de tudo isso, Piperno, do Caio Jorge, e se o Cruzeiro fez certo, na sua opinião, em negar uma proposta tão alta? Eu acho que fez, principalmente porque ele reforçaria o rival.
Se o Cruzeiro está querendo brigar por títulos esse ano, dar para o Flamengo seu principal camisa 9, vender, né? Vender para o Flamengo, ele vai estar perdendo ainda mais chances de título. Ô Pilhado, eu acho que o que aconteceu até agora foi importante para o jogador, né, que se viu valorizado. O time campeão brasileiro de Libertadores querendo contar com ele, então para ele é muito bom. E para o torcedor do Cruzeiro também, né? É um momento de autoafirmação de um clube que está se reconstruindo e que tem como dizer não a uma proposta de um outro grandão do futebol brasileiro, né? O campeão brasileiro da Libertadores tentou arrancar um jogador dele e falou: não, eu não estou precisando dessa grana agora, por melhor que a proposta tenha sido. Então, eu acho que pelo menos para essas duas partes foi muito positivo. Em relação ao Flamengo, se foi bom ou não gastar esse dinheiro, é o que a gente pode discutir, porque o jogador está em alta, né? O dinheiro é muito bom e tal. Mas você vê, por exemplo, hoje, o West Ham anunciou a contratação de um atacante chamado Pablo. Joga lá no Gil Vicente, Portugal, um clube pequenininho. E esse Pablo é filho daquele Pena, que jogou no Palmeiras, foi campeão no Porto, tal, fez até uma boa carreira em Portugal, chegou a ser artilheiro do campeonato português. E ele custou 23 milhões de euros. Tá? Joga num clube pequenininho, é pouco conhecido, ou pelo menos é mais conhecido em Portugal. E por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque o West Ham, ele foi exatamente fazer esse trabalho de garimpagem, de scout. Notou que tem um atacante jovem interessante em Portugal e foi lá contratar o cara. Então, é isso que tem que ser feito também pelos grandes clubes do Brasil, né? Você não tem nenhum nome lá importante, conhecido, disponível, pelo menos que seja de um custo acessível, então vamos garimpar esse tipo de alternativa. A gente falou aqui outro dia do Igor Thiago. O Igor Thiago, que hoje é o maior artilheiro brasileiro entre as 5 principais ligas europeias, foi um cara que saiu do Cruzeiro, praticamente desconhecido, fez uma boa carreira na Europa e ele custou, né, ao Brentford 33 milhões de euros e está justificando, porque hoje ele já tem 14 gols na Premier League. Então, tem sim que mapear esse tipo de jogador, tem que correr o mundo para ver quem é que está se destacando em ligas que não são tão badaladas e tal, mas que, enfim, são jogadores que estão aí mostrando qualidade que podem servir. Então, se não deu para contratar o Caio Jorge, paciência, mas vai rodar o mundo para ver se tem um outro Igor Thiago, um outro Pablo, um outro jogador que possa ser interessante. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube e, Bruno, eu te faço uma pergunta. Cruzeiro está deixando claro que vai ser time para brigar com Flamengo e Palmeiras de igual para igual a partir desse ano, né, Bruno? Porque a gente sempre falava muito de Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro já está colocando 27 milhões de euros para contratar o Gerson. Parece que o Zenit não vai aceitar, mas está colocando. E o Gerson, eu falo, tá? O Gerson é um cara que faz diferença num time brasileiro. Sempre fez no Flamengo, é um jogador que joga tudo que é jogo, que quase nunca é poupado, que não se machuca muito, que é decisivo, joga em várias posições. Então, eu acho o Gerson, como falam, né, do Coringa, eu acho ele o baita de um jogador. Agora, vai conseguir contratar? Não sei. Botou 27 milhões de euros na parada do Cruzeiro. Não aceitou 24 milhões de euros mais o Cebolinha pelo Caio Jorge. Tá conseguindo manter, né, seus jogadores. Parece que vai conseguir renovar com o Matheus Pereira, que era inclusive desejo do Palmeiras. É um Cruzeiro, Bruno, que mostra. Vai ser uma potência, assim como o Flamengo e Palmeiras, que tem um dono bilionário e que não age como empresário, como a grande parte dos outros clubes. Ele age sim como torcedor.
Ele não precisa. O Pedrinho deixa claro a cada instante. Negar essa negociação do Caio Jorge é deixar bem claro: eu não preciso do dinheiro do futebol hoje. Ele deixou isso claro, pô. Pô, o cara negar 32 milhões de euros num jogador que no mercado vale 20, ele tá deixando isso claro, Bruno. Não preciso do dinheiro do futebol. Eu quero o Cruzeiro para ser campeão, Bruno Prata. Esse é o objetivo do dono do clube. O Cruzeiro foi terceiro do Brasileiro, fez um ótimo campeonato. Ele está segurando seus principais jogadores. A proposta financeira é ótima, como negócio financeiro, sem olhar nenhum outro lado, seria um ótimo negócio vender o Caio Jorge, mas ele não quer vender e pronto. E ele tem dinheiro para manter. A ideia dele é manter o jogador. Ele tem contrato com o jogador e é direito dele querer manter o jogador lá no Cruzeiro, que foi o artilheiro do campeonato. O Cruzeiro, pensando no ano que vem, é um time que acho que ele precisa reforçar um pouco mais o elenco. O Cruzeiro tem um ótimo time titular, inclusive o time foi muito bem no Campeonato Brasileiro porque o Leonardo Jardim conseguiu repetir muitas vezes esse time. Ele jogou muitos jogos com o seu time titular, que encaixou e era um time que deu certo, que funcionou. Mas ele teve um calendário mais tranquilo. Ele teve o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, basicamente, porque na Sul-Americana saiu logo na fase de grupos, quando perdeu os 2 primeiros jogos, praticamente largou a competição. Então ele jogou o Brasileiro e jogou a Copa do Brasil, sendo que a Copa do Brasil ele foi jogar a semifinal depois do Brasileiro. Então ele teve, por muito tempo, só o Brasileiro na prática. E na Copa do Brasil ele pega primeiro o Vila Nova de Goiás, depois o CRB, que eram confrontos mais tranquilos, que o Cruzeiro podia passar sem estar com a sua força máxima, total mobilização. Então ele teve o confronto com o Atlético Mineiro, que aí sim um confronto grande, o clássico, junto com o Brasileiro. Então o calendário dele foi muito quase que só o Brasileiro e a Copa do Brasil depois do Brasileiro, com exceção desse confronto grande com o Atlético. Foi o único jogo grande que ele teve junto com o Brasileiro. Para o ano que vem ele vai ter Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Aí não sei como ele vai levar as competições em relação à prioridade, mas para brigar por Libertadores Bruno, e Brasileiro ele tem que ter mais elenco. Só vou te cortar rapidinho para a gente voltar aí para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Pode completar, Bruninho. Então, eu dizer que o calendário dele ano que vem é mais pesado. Com Libertadores, o Cruzeiro não joga desde 2019, Brasileiro e Copa do Brasil. Não sei se ele vai levar Brasileiro e Libertadores como prioridade, como o Flamengo fez no último ano e fez muito bem. Mas ele terá um calendário mais pesado. No ano passado, o Cruzeiro, por muito tempo, jogou só o Brasileiro. Só teve um confronto pesado de Copa do Brasil contra o Atlético, junto com o Brasileiro, que a semifinal foi depois e antes ele pegou 2 times de Série B, o Vila Nova e o CRB. E Sul-Americana, quando perdeu os 2 primeiros jogos, deixou de lado. Então ele precisa de um elenco maior para disputar, principalmente o Brasileiro. A Libertadores, se ele conseguir jogar a maioria dos jogos com esse time titular, ele pode ganhar, claro que pode. Não deve nada o time titular do Cruzeiro para os outros. Mas elenco para disputar o título brasileiro até o fim, acho que ele precisa de mais algumas peças aí, porque o Jardim jogou muitas vezes com o time titular que era bom, mas quando tinha que rodar ele tinha mais dificuldade. Então imagino que o Cruzeiro vai buscar mais alguns jogadores aí para ter de opção, para rodar elenco, para brigar, para valer, principalmente no Brasileiro. Na Libertadores ele briga, com certeza ele é um dos candidatos. Mostra muita força, né, Mauro? Antes da gente falar do Vinícius Júnior, né, que vazou não, saiu uma leitura labial lá do Vinícius Júnior questionando o Gonçalo Garcia numa TV lá espanhola, mas mostra muita força o Cruzeiro, né, Mauro? Um clube que nega 32 milhões de euros num jogador e que oferece 27 milhões de euros no Gerson, porque tem isso, poderia estar oferecendo 27 milhões de euros no Gerson, contando com o dinheiro que entraria do Caio Jorge, mas não. Negou a proposta pelo Caio Jorge e ainda está oferecendo 27 milhões de euros no Gerson, Mauro. Um clube que já foi terceiro colocado no Brasileiro, né? Que poderia ter sido finalista da Copa do Brasil se o Gabigol não faz aquele papelão daquele pênalti que ele perdeu contra o Corinthians. E tendo jogadores aí de nível de seleção. Fabrício Bruno está na seleção brasileira. Tem o Cássio, que querendo ou não está com idade, mas é um dos melhores goleiros do Brasil. Aí tem Matheus Pereira, Lucas Silva em excelente fase, Caio Jorge. É um Cruzeiro que vai mostrando muito poder, né, Mauro? Você acha que em breve ele já vai bater de frente de igual para igual contra Flamengo e Palmeiras, que sempre vinham sendo os bichos papões do Campeonato Brasileiro nos últimos anos? Primeiro, não é o Cruzeiro que tem dinheiro, né, gente? Quem tem dinheiro é o dono do Cruzeiro. Isso tem que ficar claro. O Cruzeiro quebrou.
O Cruzeiro foi destruído por peças. Foi parar na segunda divisão, ficou 3 anos lá, correu o risco de ir para a terceira divisão, quando estava na segundona. Até isso aconteceu. Mas ele foi recuperado quando virou SAF, o Ronaldo fez uma primeira reestruturação, vendeu e agora tem um milionário que põe dinheiro. Simples assim. Não, se isso vai dar lucro, não, porque assim, o que é uma SAF? Uma SAF pode ser para você revelar o jogador, jogar lá para fora, o caso era do Botafogo, né? Para jogar no Lyon, tentar vender, aí deu esse rolo todo, virou uma coisa indescritível. Do Vasco não dá nem para falar. Você pode fazer parte de um grupo, como o caso do Bahia, no grupo City. Você é um dos braços desse grupo, não é o principal é o Manchester City, mas está aqui no Brasil. Você pode montar um time competitivo para querer ganhar tudo, pode montar um time para ser intermediário, para disputar a competição internacional, para só revelar jogador e não ser rebaixado. Você pode montar um time barato e falar, vou brigar só para não cair. O dono decide. E o dono do Cruzeiro, nesse momento, ele quer colocar dinheiro e quer ganhar títulos. Então, o Cruzeiro vive um momento rico. A SAF é sustentável? Ela fatura o bastante para manter esses investimentos? Não sei, acho pouco provável. Como o do Botafogo, claramente não era. Mas enquanto ele quiser bancar, tá ótimo, né? O Priperno trouxe aqui a informação no domingo, né? Os supermercados do Pedro Lourenço, a rede BH, superou o Pão de Açúcar, né, Priperno? Quarta rede do Brasil agora, com 21 bilhões e meio de faturamento ano passado. Então o homem tem muito dinheiro. Evidentemente, ele pode fazer esses investimentos, para ele não é problema. E então ele está disposto a colocar parte da sua riqueza, do seu patrimônio, do seu dinheiro no time de futebol. Enquanto ele quiser fazer, o Cruzeiro vai ser um clube forte. É diferente do Palmeiras e do Flamengo, que são clubes associativos, não são SAFs, que são autossustentáveis e quando fazem seus investimentos, fazem porque eles têm esse dinheiro, né? Seja por meio de venda de jogador, de faturamento de publicidade, cota de televisão, sócio-torcedor, diabo que for. Esses fazem o dinheiro e investem. Arrecadam e investem. O Cruzeiro não. O dinheiro sai de um outro lugar. É perfeitamente lícito, legal, correto, não tem nada de errado. Mas são situações diferentes. Isso é sempre bom colocar, né? E nem toda a SAF vai ser assim. Isso sempre vai durar enquanto o dono quiser botar dinheiro. Se ele não quiser, se ele resolver parar, para tudo. A decisão é dele. E hoje ele quer colocar dinheiro, né? O Cruzeiro sofreu aí uma mudança que é importante. Mudou o comando técnico. O técnico que volta agora é o Tite, volta tentando uma recuperação. Que Tite será esse? Não sabemos. Ele vem com outras ideias, repaginado, porque o Tite sofreu muito no Flamengo, porque ele ficou muito tempo foram quase 2 ciclos de Copa do Mundo, ele entrou no meio de um deles, né? Ficou de 2016 até 2022 na Copa, dirigindo seleção. Aí ele fica 2023 um tempo parado, aparece no Flamengo, e quase um ano depois, né, do Mundial, e ele se surpreende com o que ele encontra. Ele encontra um futebol muito diferente daquele de 2015, quando ele foi dominante. Mudou muito, porque em 2019 passou um furacão chamado Jorge Jesus, que mudou tudo. A partir de Jorge Jesus, tudo mudou aqui. O futebol passou a ser jogado de outra forma, e ele, como técnico, sentiu isso. Agora ele volta mais preparado, pelo menos em tese, para aquilo que ele vai encontrar, né? Mas não sabemos como vai ser o Tite. E não é um técnico do perfil do Leonardo Jardim. Então a gente imagina um Cruzeiro diferente, né, na forma de jogar. A não ser que o Tite também se repagine a ponto de se parecer mais com o técnico português que deixou o Clube Mineiro após a temporada passada. Então o Cruzeiro tem essas questões todas aí para a gente ver como vai ficar. E a questão do Gerson, né, depende aí de acertar com os russos também para conseguir a contratação. Ótimo jogador, né? Aí você pode até abrir uma aposta, né? Quanto tempo o Gerson vai ficar no Cruzeiro se ele for contratado? Porque é sempre uma pergunta para ser feita, né? Quanto tempo ele vai ficar onde ele está?